Mas agora vai para o marido. Uma palavra aos maridos. Verso 19 diz assim: maridos, amai vossa esposa. Amai vossa esposa. Amar, como eu já falei, agora eu quero reforçar aqui, também não é uma posição, é uma postura. Não é um papel que ele tem que ter, é uma postura. A Escritura está exigindo tanto da mulher quanto do homem, tá? E caso você esteja pensando que Deus não dá ordem para a mulher amar, porque ela já ama com naturalidade, pastor, errado. Não é verdade que a mulher ama fácil, o homem que é casca grossa. Em Tito capítulo 2 diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas como amar os seus próprios maridos. Então o amor é uma luta para a mulher também, porque ambos sofrem de egocentrismo. Então não confunda a sensibilidade, o romantismo da mulher com o amor. Não é disso que a Escritura está falando. Quando ela fala para os maridos, amai as vossas mulheres, é porque o Senhor Deus quer que os homens assumam uma postura de mestre em outra esfera. Isto é, a ordem paulina é porque homens têm dificuldades, assim como eu falei que mulheres têm dificuldades com insubmissão, homens têm dificuldades com insensibilidade. É meio conhecimento comum que a maioria de nós não percebe as necessidades tão facilmente uns dos outros. Você não percebeu que ele estava ali nesse... Não, bem, não vi. Tá, é uma porta, né? Vontade de dar um... Porque parece que essa insensibilidade é meio comum ao homem. Mas isso vale inclusive no relacionamento com a esposa. Essa insensibilidade é marcada às vezes por rispidez. Por isso Paulo fala, não a trateis com amargura. A ideia de não tratar com amargura é não nutra coisas que vão expressar a dificuldade de fazer o que você tem que fazer, marido. Tá? Entenda que as mulheres precisam ser tratadas com amor e não com amargura, porque a Escritura diz que elas são frágeis. E quando diz que elas são frágeis, não é fraqueza, não é demérito, na verdade é elogio. Você fala, como assim elogio? Ora, as coisas mais frágeis não são as mais caras, Jus? São aquelas que quebram fácil, essas que a gente cuida assim, ó. Essas são as mais valiosas. Quando a Escritura fala da fragilidade da mulher, não está depreciando ela, está falando do valor dela, e da maneira como você tem que cuidar. Então, homens, quando fala assim, não a trateis com amargura, é porque eu quero chamar a sua atenção para as coisas que comumente despertam a sua amargura. Eu li um autor que disse assim, que as causas talvez mais comuns de amargura sejam maridos que veem as suas esposas não serem submissas a eles, e que os desonra. Maridos ficam frustrados quando há uma falta de admiração da mulher pelo marido. Maridos também podem lutar contra o próprio egoísmo, de perder suas liberdades, e isso lhes dá amargura. Maridos também podem ter expectativas frustradas quanto à intimidade conjugal. Maridos podem ver suas mulheres centradas mais nos filhos do que nele, e tudo isso gera amargura. Mas atenção, nada disso justifica a nossa amargura. Porque a própria passagem de Colossenses, que a gente leu antes, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. A ideia é que mesmo que a esposa tenha agido de forma que te desperta desprazer, frustração, você, marido, não tem direito de ser ríspido com ela, de ser amargo. Pelo contrário, você tem que ser mestre no amor. Agora eu preciso falar de amor, porque se ele tem que ser mestre na hora de amar, que amor é esse? Que amor é esse, pastor? Aí os homens dizem assim, pastor, flores todo mês. Não tem nada a ver com dar flor. Um pouquinho, vai, mas muito pouco. Tá? Não tem a ver com levá-la para jantar, embora tudo bem, vai, pode ser gostoso. Mas lembra, quando você sai para jantar, você também curte a comida. Quando você vai assistir um filme, você curte o filme também, não é? Mas amar não é isso, não é fazer uma coisa que os dois gostam.
O amor do qual está sendo falado aqui, em Efésios, significa um amor sacrificial. É um amor que perde para que ela ganhe. É um amor que sempre perde para que ela ganhe. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aqui tem uma coisa importante para a gente aprender. Eu já falei disso em nossa igreja, mas eu preciso repetir porque acho que esse é um assunto ainda confuso na cabeça de alguns. Amor não é primordialmente sentimento. Não é primordialmente um sentimento. Amor é uma atitude, é uma dádiva. Por isso que a Escritura diz: maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A ideia de amor na Escritura sempre é dádiva antes do que sentimento. Por isso que ele diz: ame os inimigos. Eu não tenho sentimentos favoráveis para com os meus inimigos, mas ainda assim a Escritura me ensina a amar. Se amor for primordialmente sentimento, eu vou dizer: ai Deus, eu não consigo. Por quê? Quando os sentimentos foram favoráveis, ele não é mais inimigo, ele é seu amigo. Entende por que a gente precisa mudar o conceito de amor? Se a Escritura fala de amar inimigos, se Jesus ordenou isso a nós, não pode ser um sentimento caloroso, gostosinho, quentinho para com alguém. Você sente assim em relação a amigos, queridos, não a inimigos. Não existe sentimento terno em relação a inimigo. No máximo, compaixão. Mas quando você está assim, crente pra caramba, tá? Porque na maioria das vezes você não sente assim em relação aos seus inimigos. Então o que é amar os inimigos? É doar-se para ele, mesmo quando não tem sentimentos. Maridos, como é que a gente tem que amar segundo o amor de Cristo? Doando, mesmo que isso signifique perda para nós, mesmo que isso signifique morte para nós. E tem que significar morte. Aí você vai dizer: ai pastor, é tão difícil, né? Eu sei que é. É difícil morrer para os nossos planos, é difícil morrer para os nossos sonhos, é difícil morrer para os nossos passeios, para as nossas noites curtindo só coisa de homem. Para alguns homens é difícil morrer para isso, mas para tudo isso e muito mais você tem que morrer. Você tem que morrer, porque você foi colocado como mestre de amor. E mestre de amor na Escritura não é tratá-la como um docinho, é dizer assim: meu bem, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amor na Escritura é sacrifício, onde você morre. Por isso que um autor que eu gosto bastante, J. Adams, diz assim: maridos, vocês amam suas mulheres a ponto de morrer por elas. Não pense em morrer só, colocar-se na frente dela quando um bandido chegar. Isso também, mas não é só isso. É morrer para os seus prazeres, para que Cristo esteja reinando e aparecendo em você. E é claro que é muito gostoso ela se submeter a você quando Cristo está bem visível em você. É muito gostoso. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Nós da 5 Pontos selecionamos a dedo os melhores livros de teologia, para te ajudar a conhecer mais de Deus e ser melhor equipado na caminhada cristã. Clica no link na descrição. Deus abençoe você e sua família.